Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão que envolve a incapacidade lá no direito civil, tá? Então, primeira coisa importante é entender que a gente teve uma modificação no Código Civil, tá? Lá no artigo 3º e artigo 4º, no ano de 2015, quando a gente teve aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então a gente teve uma certa modificação na relação, no rol, de quem são os absolutamente incapazes e quem são os relativamente incapazes. E isso cai bastante em prova, porque muita gente ainda estuda, às vezes, por alguma obra mais antiga, ou estudou isso, né, de uma forma e acabou fixando aquilo e acaba esquecendo que houve essa modificação. Então hoje, nos termos do artigo 3º do Código Civil, somente os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Então, por exemplo, a Gabi, a minha filha, tem 2 anos e pouquinho, quase 3, está quase fazendo 3 aninhos, já não é mais um bebê, né? Como diz ela, só uma criança, papai. Ela é absolutamente incapaz e, portanto, os atos da vida civil dela, ela deve realizar por meio de representação, representante legal, no caso eu ou a minha esposa. Beleza? Agora, o artigo 4º traz o rol dos relativamente incapazes. E alguns que antes eram absolutamente incapazes, agora entram na relação dos relativamente incapazes. Então, nos termos do artigo 4º do Código Civil, os relativamente incapazes são aqueles, né, que devem ser assistidos nos seus atos, e eles são os maiores de 16 e menores de 18 anos. Lembrando, né, eu não posso dizer que os adolescentes são relativamente incapazes, porque adolescente é a partir de 12. Então, alguns adolescentes, aqueles que já têm 16, mas ainda não completaram 18 anos de idade. Os ébrios habituais e aqueles viciados em tóxicos, tá? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Imagine que uma pessoa esteja acometida de uma doença lá e não tenha condição de exprimir a sua vontade, seja de forma permanente ou transitória, é relativamente incapaz. Antigamente, quando ele era uma causa permanente, ele era absolutamente incapaz. Hoje não, hoje é relativamente incapaz. E os pródigos, né? Aqueles lá que tem que é constatada aquela situação de dilapidação do patrimônio, tá? Então, muito fácil para uma prova é você lembrar somente dos absolutamente incapazes. Então, os menores de 16 anos, absolutamente incapazes. Os demais que tenham alguma incapacidade, essa incapacidade será relativa. E aí lembrando, né, os atos realizados pelos absolutamente incapazes devem ser realizados a partir de representação sob pena de nulidade, tá? E os atos realizados pelos relativamente incapazes devem ser realizados a partir de assistência. Se não houver assistência, são atos passíveis de anulação. Beleza? É isso então, um grande abraço, bons estudos. Se gostar desse vídeo, passa para frente, avisa alguém, marca algum amigo para que também venha estudar, aprender um pouquinho aqui com a gente, beleza? Até mais!